Hello everyone who's on YouTube with me. Miguel, welcome. So welcome everybody to one more Thursday Night Live with Karen. Good evening, Marcos. How's Singapore? Are you still in Singapore? Ainda tá em Singapura, Marcos? Então vamos lá, para quem tá no YouTube comigo, sejam muito bem-vindos. Ok, sejam todos muito bem-vindos. And today I want to talk to you guys about 10 expression we actually use in everyday conversation, né? Vocês já conhecem inúmeras expressões, vocês conhecem várias coisas, muitas vezes expressões, né, de como falar, nossa, eu tô com fome, yeah, I'm hungry, I'm famished. Mas existem algumas expressões que, bom, eu não vou dizer que assim, somente um nativo vai saber utilizá-la, mas são expressões que podem te ajudar a soar como um nativo, né? Ter essa percepção um pouquinho melhor de como falar como um nativo, ok? Então, para quem tá no YouTube comigo, tá melhor, porque tem a apresentaçãozinha, mas eu vou virar aqui a câmera pro pessoal que tá comigo aqui no Instagram, pra eles não ficarem tão abandonados sem as expressões, ok? So the first expression I'm going to talk about, okay, then welcome back to Brazil. I hope you had a good trip, and I'm waiting for you in our conversation club classes, ok? Eu quero descobrir tudo sobre a sua viagem, tá certo? Sorry about my husband passing by in the background. So the first expression I have for you guys here is it's beautiful out or it's glorious outside. All right. So this is actually what we call an elevator conversation starter. Vocês já ouviram falar nisso? In elevator conversation starter. O que é isso? Às vezes você tá ali meio sem graça, né? Você não conhece a pessoa direito, mas você tá ali preso, né? Às vezes na fila do pão. Tá, e você fica, então, né? Tá quente hoje, né? Nossa, cara, que chuva. Mas it's glorious, it's beautiful out, né? Mas a gente tá com um dia tão lindo hoje. Why not? We should definitely head out to the beach. It's glorious outside. So this is the example I brought you guys. We should definitely head out to the beach today. It's glorious outside. Então, o que é esse head out? Né? Só para contextualização aqui com vocês, galera. Head out. Head and shoulder, knees and toes, right? So head, but when we say I'm heading out, it means that I'm going out. We should definitely head out to the beach. We should definitely go out to the beach. So if you want to sound more like a native speaking, you know, if you use head out, is an amazing way to get started. Now we should definitely head out to the beach. It's a glorious day outside. The next expression I have for you, it's something hits the spot. Something hits the spot. What do I mean when something hits the spot? Cara, quando a gente usa essa expressão, a gente quer dizer que é aquela coisa que é aquilo que eu queria. Sabe quando a gente... Eu não sei nem explicar como que seria essa expressão no português. Não sei nem se a gente tem uma expressão dessa no português. But for example, it's really hot today and the icy cold water really hit the spot. It's really hot today. So can you imagine a very, very hot day and you are like, oh my goodness, you just get home and you can barely wait to have that very icy cold water
And when you drink the icy cold water, it's like, that really hit the spot. Ok? Deu para imaginar, deu para entender como que a gente utiliza essa expressão? É bem isso. É que nem aquela, né? Tem muita gente hoje em dia que não toma mais refrigerante, até porque refrigerante é um veneno, né? Eu, infelizmente, ainda bebo. Mas sigamos em frente. Mas aquela Coca-Cola trincando naquele dia quente que você bebe, você sente aquele gás. It really hit the spot. Okay, that's what I mean. That's what I mean. Alright, so. Now. Vocês sabem dizer quando assim, sabe aquela coisa assim, tipo, cara, meu santo não bate com aquela pessoa, sabe? It just, you know, do you know how to say that in English? Like, no? How can you say that in English? Well, the funny thing about this expression in English is that it means both ways. To have something about something or someone. It means to hate or to love. Okay? I don't know. I really have something about that friend of yours. She sounds like she's always up to something. Né? Então, assim, quando você usa essa expressão, I really have something, I really have a thing about something or someone. I really have a thing about. Pode ser tanto o você gostar muito, como pode ser odiar muito, né? Aí, Karen, como é que eu vou saber qual que tá sendo usado? Gente, é o contexto. De uma certa forma, é meio que óbvio. Né? I don't know, I have a thing about your friend, and she sounds like she's always up to something, you know? It's like... Então, repare na minha contextualização ali. Parece que ela sempre tá... Não sei se vocês lembram das minhas dad jokes da semana passada, que eu expliquei com relação à escada, né? I don't trust the stairs, they're always up to something. When you're up to something, quer dizer que você está sempre tramando, esquematizando alguma coisa, né? Então, in this case, qual foi minha contextualização? Parece que ela tá sempre ali. She's always up to something. She sounds like she's always up to something. I have a thing about strawberries. They're delicious. Meaning, I love strawberries. Okay? Now, the next expression I have for you guys here is give me something any day. Okay, let me flip my camera. Sorry guys, I will still figure out how to broadcast these on YouTube and Instagram simultaneously one day, but in the meantime, please just bear with me. Okay, so give me something any day, but you prefer something rather than something else. Basicamente, quando você prefere alguma coisa mais do que outra coisa. Aí, isso aqui eu acho que eu vou ganhar algumas inimigas aqui hoje. Grey's Anatomy? Marina Bay Sands is something that hits the spot. That's a good one, Marcos. Very good. Now here, Grey's Anatomy? Really? You give me Friends any day. Eu acho que eu acabei de fazer alguns inimigos aqui. Deixa eu ver lá no YouTube se alguém comentou alguma coisa. Não, ninguém ainda comentou nada, graças a Deus, né? Honestly, guys, I really don't know what people see in Grey's Anatomy. Really, I don't. But you can give me Friends any day. Really. I love Friends. As a matter of fact, I have made a live on Friends not too long ago. With a special live on Chandler's death, right? On Matthew Perry's death. But seriously, you can give me Friends any day.
I really can't stand Grey's Anatomy. So this is how you use this expression. So instead of saying, oh, I really prefer Friends to Grey's Anatomy, you just say, oh, Grey's Anatomy? Mm-mm. Give me Friends any day. And you will sound more like native speaking. Okay? Now, we already have 4 expressions gone, so we have 6 more to go. Do you agree with me, Marcinho? Yeah, I suppose. Gente, quem é da minha geração? Olha, Grey's Anatomy começou quando? Eu lembro que eu tinha acabado de me mudar para os Estados Unidos. Falta 2005, 2006. Friends encerrou os serviços em 2004. Então, Friends é um clássico. Não existe seriado melhor. Eu acho que seriado melhor que Friends, eu acho que só Seinfeld. Cara, Seinfeld, eu poderia fazer uma live aqui só sobre seriados clássicos. Acho que eu vou fazer isso. Então vamos lá. My next expression is to throw a wrench in the works. Okay? What does it mean to throw a wrench in the works? Do you know what a wrench is? Eu deveria ter pedido pro meu marido antes da gente começar a live, mas agora sem condições. A wrench é uma chave... Gente, me corrijam. É uma chave de roda, só que não é aquela fechadinha, é aquela aberta, tá? Aquela meia boca. Eu acho que é assim que fala, eu não conheço. But to throw a wrench in the works. It means to cause a plan to be unsuccessful. Okay? So, for example, we plan to do my daughter's birthday party at the zoo. Guys, I just abbreviated birthday here, okay? At the zoo, but the rain really threw, in the past tense, a wrench in the works. Então, gente, quando você planeja, você teve todo aquele trabalho de pensar, desenvolver, e de repente negocinho goes wrong. I mean, that really threw a wrench in the works. Darn it! There's another expression. Em vez de usar o damn it, que é uma expressão mais feia, digamos assim, é mais uma curse word, you can say darn it, que soa menos feio. Mas é a mesma coisa, né? So we plan to do my daughter's birthday party at the zoo, but the rain really threw the wrench in the works. Dang it. Oh well, what can I do now? We have to go somewhere else. Now, the next one I have for you guys here is to put a dent in something. Okay, to put a dent in something. Do you know what it means to put a dent? Quando você, if you have a car, if you drive a lot, sometimes when a rock hits you, and then you see that tiny little mark on the como é que fala, gente? Esqueci. On the car, on the car's frame, okay? You call that a dent, right? É não vou dizer que é uma lasca, mas ficou ali uma marquinha, né, da pedra que voou ali no seu carro, ficou aquela marquinha. Aquilo ali é que é um dent, ok? So, to put a dent in something is to actually make a difference. Porque, então, quando você para pra pensar, ainda mais se você é uma pessoa que é extremamente cuidadosa com o teu carro, e você e aquela pedrinha ali bate e fica aquela marquinha, aquilo lá vai te incomodar. Então, faz uma diferença enorme, né? Não é verdade? Então, to put a dent in something. I have so much to do that even though I did a lot in the morning, it didn't even put a dent
in everything I have to do. So basically, there's just so much to do that no matter what I did, it's like nothing, nothing, nothing. It didn't help a thing. So, do you guys feel like that sometimes when you're at work or at home? Gente, ai. If you have a small kid like I do, my daughter will be 4 in 10 days. 9 days actually. Her birthday is on the 23rd. It's like no matter what I do, I can never put a dent in the mess she makes. Never, ever, ever. Ontem eu tinha organizado, I had organized her room. I had put all her toys in the cubbies. Eu tinha colocado todos os brinquedos lá no cubby de cada um deles, que a gente tem uma organização. Que ela tem monte, she has a lot of stuffed animals. So she has a cubby for her Disney stuffed animals. She has a cubby for her dolls. A cubby, sabe aqueles armáriozinhos que tem um monte de quadradinho? Né? A cubby é um deles, tá? Cada quadradinho é um cubby. So, and she has a cubby for wild animals, and she has old school Guaraná armadillo. Armadillo é o tatu. She has the old school Guaraná Antártica armadillo, the old school Guaraná Antártica, I think it's the anteater. É o tatu ou tamanduá? Qual que é que ela tem? I forgot which. Oh, it's the capybara. Okay, so she has the armadillo, the capybara, and she has a Scratch from Ice Age, and she has a raccoon. So we call it the Wild Animals Cubbyhole. And then she has the Sea Animals Cubbyhole. So she has a Nemo, she has Linguado from the Little Mermaid, and she has the Mystical Creatures Cubbyhole. So she has a unicorn, she has Olaf, she has a flying Dumbo, she has an elephant. So she has a cubby, and she came home from school and threw it all out. And I'm like, oh my gosh, no matter what I do, I can never put a dent in cleaning up, in organizing her mess. Never, ever, ever. The next expression I have for you guys here is you and me both. You and me both. So when do you use you and me both? We use you and me both when you agree with someone else, right? So I hated that movie to the core. Tipo, eu odiei tanta. When you say something like that, I hated that movie to the core, quer dizer que você odiou tanto, mas tanto. Você fala to the core. O que é o the. What is the core? The core is that deep inside. É o núcleo. Tá? When you say the core of the earth, you mean that it's the nucleus of the earth. Okay, so I hated that movie to the core. And then your friend goes, she looks at you and say, you and me both. What's wrong with the writer? Right? You and me both. Like, I hated it too. Like, what's wrong with the writer? Okay, so you and me both. That's a very common and expression you definitely hear in movies and series and many different things. All right, so now we've seen 4, 3, 7 expressions, so we have just 3 more. All right, so for the next 3 we have it is what it is. I wanted to bring a different example, but I didn't want to cause any situation because, you know, politics is politics. It is what it is. So, but it's really hard seeing all the atrocities being done around the world.
It is what it is. What can you do about it, right? So this is an expression that you always see people talking. You hear this a lot. Essa expressão é uma expressão que você ouve bastante, principalmente em filmes, seriados. O que quer dizer? Quando você está aceitando uma situação e você está aceitando a situação pelo que ela é, não tem muito o que se fazer, né? So I gave this example. It's really hard seeing all the atrocities being done around the world, né? Então eu generalizei um pouquinho, mas só para não causar uma polêmica. It is what it is. What can you do about it? Right? It is what it is. What can we do about it? Unfortunately, it is our reality. We have the war in Ukraine, between Ukraine and Russia. Now we have the war in Middle East between Israel and Hamas. We have China threatening Taiwan. And so much, many other small conflicts. It is what it is. Now, when we use an adjective plus much, what do you mean? Hungry much? Or jealous much? Or ugly much? Não sei se vocês já ouviram esse tipo de expressão. When you use adjective plus much, it emphasizes what was said, usually in a funny way. For example, OMG, did you see her outfit? I could never wear that out. Jealous much? A pessoa ali criticando, she's criticizing the other girl's outfit. And she's like, jealous much? Será que você não tá com uma invejinha, não? Né? Então, a gente usa o adjetivo mais o much para dar essa enfatizada de uma forma assim mais cômica, digamos. For example, oh my gosh, I ate so much last night. Hungry much? Né? Tava com muita fome. Né? And the last expression I'm bringing to you guys. Let's play by ear, shall we? To play by ear. This is an interesting expression. It's a musical expression, which means to do something as you go, né? Fazer algo conforme você vai fazendo. Hey, why don't we go to the movies after dinner? Well, let's play it by ear, shall we? Como assim? Ele não disse não. Mas ele quis fazer o quê? Quis dizer o quê com isso? Let's play by ear. Vamos ver como é que a gente vai estar sentindo depois da janta? Se a gente tiver legal, a gente vai. Senão a gente vai pra casa assistir um filme em casa mesmo. Let's play by ear. Okay, we'll decide what to do at the moment, at the spur of the moment. Right? That's what it means to play by ear. Okay? All right, guys. So these are some of the expressions. Of course, there's so many other expressions, but these expressions, they are actually used in everyday conversation. And you can definitely try and add them to your vocabulary. Try to create a conversation between you and another person, and try to use them, try to incorporate them in your everyday talk, right? Às vezes é um pouco difícil a gente incorporar expressões novas, porque a gente se sente meio bobo, né? Que eu não entendi muito bem. Então, o que eu vou fazer? Quem quiser, eu vou compartilhar esse material com o pessoal. Para quem tá nos nossos grupos de WhatsApp, eu vou compartilhar lá, tá? Mas, para quem tá aqui comigo no Instagram e quiser receber esse material e não tá no nosso grupo de WhatsApp, me manda um direct, que aí eu compartilho, tá bom? Porque aí você tem ali o material, tem
as expressões, os exemplos, e vocês podem utilizar, né, para praticar, para desenvolver outras expressões, outros exemplos, tentar desenvolver. Vocês podem até, como eu já falei em algumas lives atrás, utilizar o chat GPT para te auxiliar com isso. Eu tenho usado muito o chat GPT em algumas atividades no meu dia a dia, cara, e ajuda mesmo. Eu até sinto, assim, inútil, às vezes, sabe? Mas ajuda, porque às vezes a gente tenta desenvolver uma escrita legal. Eu não tô falando pra desenvolver live, essas coisas não, mas às vezes eu tô escrevendo algum e-mail e a gente precisa de uma copy mais top, né? Então, eu vou lá, ChatGPT, melhora isso daqui pra mim. Mas você pode pegar, por exemplo, it is what it is. Porém, assim, it is what it is. Give me examples. Aí ele vai te dar pelo menos 10 exemplos diferentes de como utilizar essa expressão. Aí você vai conseguir compreender melhor o contexto dessa expressão. E assim você vai incorporando no seu vocabulário, no seu dia a dia. E quando você for participar de uma conversação, de um grupo de conversação, você pode trazer isso. Isso ajuda a amplificar ainda mais o seu raciocínio e a argumentação daquilo que vocês estejam discutindo no momento. Porque no nosso clube de conversação, a gente não fica ali só desenvolvendo vocabulário, a gente às vezes traz até alguns debates interessantes nas nossas aulas. Essa semana a gente tá com um tema muito legal. Eu peguei uma fala do Simon Sinek, onde ele fala que os grandes players, os grandes vendedores, eles não começam a venda com what, but with why. Aí ele explica o porquê, né? Então é um assunto interessante de discutir, mas a gente já teve assuntos polêmicos durante os nossos conversation clubs, como por exemplo sobre aborto, entre outras coisas mais pesadas, assim como também assuntos mais leves e descontraídos. Então, entender e aprender essas expressões ajuda você também desenvolver argumentos melhores para você colocar, para você trazer no seu grupo de discussão, né? Porque um clube de conversação não é só para você sentar ali e tentar aprender novo vocabulário, não é. É realmente para você desenvolver o teu raciocínio. A gente está ali não só para desenvolver a fala, mas quando você desenvolve o teu raciocínio, você desenvolve mais ainda a tua fala. Tá certo, galera? E só um aviso aqui. Para quem esteve comigo durante a minha imersão da Chosen em janeiro, né? Para quem comprou o The Chosen em janeiro aqui com a gente, The Chosen não, desculpa, o English with Bible aqui com a gente em janeiro, um dos bônus é que nós disponibilizaríamos mensalmente uma aula baseada no The Chosen. Então eu vou continuar, digamos assim, a imersão The Chosen com o pessoal. Então, por sugestão de um aluno que gostou demais, eu resolvi abrir. Eu ia primeiramente fazer essa aula gravada e disponibilizar para os alunos dentro da plataforma, mas eu resolvi abrir para uma pequena parcela de alunos que estejam interessados a assistirem o episódio 5 da nossa imersão The Chosen. Né? Eu fiz 4 episódios, mas quem quiser participar do episódio 5 do The Chosen, manda também uma mensagem para mim aqui no direct falando que quer participar, porque eu não vou fazer no YouTube. Vai ser dia 28, vai ser véspera de Sexta-feira Santa. Eu não vou fazer no YouTube e nós temos vagas limitadas no Zoom. Então ela vai ser ao vivo pelo Zoom. Então para quem quiser participar, manda um oizinho para nós falando que quer participar pra gente colocar o nome e o e-mail na lista e a gente poder mandar o link no dia, na data, tá certo? Então, galera, God bless you. Thank you so much for being here with me. I love you all. Espero que vocês tenham gostado dessas expressões e see you next Thursday. What day is next Thursday? Gente, eu tô tão perdida, às vezes eu fico doidinha das ideias. Então,
So next Thursday is the 21st, so I'll be here with you guys with something interesting. Ah, e mais uma pergunta, eu quero saber pra quem quiser, pra quem tiver interesse, quem gostaria que eu fizesse uma live sobre seriados clássicos, tipo Seinfeld, Friends, entre outros seriados da minha geração, da minha adolescência que eu adorava assistir. Vamos dizer assim, geração Coca-Cola, né? Os millennials. Porque são o Marcos, Mimi! É isso aí, eu vou fazer então. Acho que semana que vem eu vou trazer uma live sobre esses seriados tops que eu cresci assistindo. E pra quem. Ai, mas Karen, você assistia seriado quando você era. Sim, gente, eu sou uma pessoa assim que eu sempre detestei novela. Então, desde a minha adolescência, eu programava o meu videocassete para gravar os episódios de Friends, Dawson's Creek, Seinfeld, para eu poder assistir no dia seguinte, porque eu não podia assistir uma, eu tava na faculdade, e outra, a minha avó assistia a novela, a partir da Malhação até o final da novela das 9, e eu detestava novela, então eu me trancava no quarto, se eu tava em casa eu ficava ouvindo música. Então era sempre assim, então eu assistia sempre no dia seguinte. Mas eu sempre gostei dos meus seriados. Alright, galera? God bless you. See you. Bye bye.